roteiro para ela, e a primeira minha preocupação era qual a definição de cidade. Não existe um padrão mundial que defina cidade. Esta definição vai variar muito de um país para outro. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido pela sigla IBGE, diz que cidade corresponde ao distrito sede do município. Já o termo cidade corresponde para designar uma estrutura política administrativa urbanizada. Então, gente, muitas cidades, elas cresceram sem um planejamento. E hoje existe uma série de problemas ambientais urbanos. Eu vou listar alguns, vou dar ênfase a alguns e outros não, certo? Mas cabe a vocês aí no canal, né? Dá logo misa like, se inscreve no canal, liga o sininho aí. Então vamos lá, gente. A primeira coisa, o primeiro grande problema são a questão da poluição atmosférica. Essa poluição, ela é proveniente das indústrias e dos veículos automotores, que essa poluição, ela ameaça, de uma maneira geral, a saúde humana, com um grande número de casos de alergias, problemas respiratórios, estresse, cardiopatias e outros. Eu também não só tenho a questão da poluição atmosférica. Um outro grave problema é a história do saneamento básico, certo? Que peca muito nas grandes cidades. Infelizmente, ainda não temos um saneamento básico para atender a nossa população. Um outro problema muito sério é a questão do resíduo sólido, certo? É a problemática do lixo. Infelizmente, a população ainda precisa de muita educação, porque a população descarta o lixo nos canais. Eu estou falando da cidade do Recife, então aqui, na época do verão, as prefeituras gastam valores absurdos com limpezas de canais, porque a população insiste em jogar esses resíduos que poderiam gerar lucros, né, através da reciclagem, muita garrafa PET, muito material que poderia ser utilizado para revertir em dinheiro, certo? Entupindo as galerias pluviais, certo? Então isso é um problema grave, é uma questão de educação, de sensibilização junto com conscientização. Tem que haver um trabalho realizado com bastante ênfase nessas localidades em que as pessoas ainda jogam o lixo, descartam o lixo nesses locais. Um outro problema também é a questão das enchentes, que são provocadas devido à questão da pavimentação, do asfalto, do concreto, que é um grave problema nas cidades. Toda a estrutura, ela é, como é que se diz, montada no aço, no concreto, no asfalto, pela ação do homem. Então, gente, precisamos mudar. Se queremos futuro para as gerações, um futuro para o planeta, o que deixar para as gerações futuras? Então, precisamos agir hoje para que mais tarde não sofremos, aliás, para que mais tarde a população não sofra com esses problemas, certo? Então, gente, vou colocar um slide aí. À medida que eu for falando sobre a questão das superfícies impermeabilizadas devido à questão do aço, do concreto, eu vou parando e a gente vai discutindo, tá ok? Não deixa de se inscrever no canal, dá teu misa like, que isso contribui muito para que o canal ele cresça. Eu preciso crescer junto com vocês, porque vocês são importantes. Então, gente, o primeiro slide, como está aí na tela, está falando sobre a questão, tá aí, cidades versus problemas ambientais urbanos. Como eu disse a vocês, né, superfícies impermeabilizadas, fator antropogênico. Toda vez que você ouvir essa palavra antropogênico, está relacionada à ação do homem na natureza, a deficiência hídrica e a geometria urbana, com edifícios muito próximos. Não sei
se vocês conseguem aí, eu vou colocar para vocês visualizarem a questão da proximidade dos edifícios. O fator visão do céu, quanto menos eu vejo o céu, mais calor faz. São os principais agentes da formação das ilhas de calor em aglomerações urbanas. Gente, a cidade do Recife, todo verão é isso. E este verão de 2020, ele está sendo muito forte. Então, eu não sei se vocês sentem um abafado. Isso tem a ver com as ilhas de calor. Como as superfícies são pavimentadas, o asfalto, o concreto, o aço, isso interfere diretamente no microclima urbano, certo? Então, precisamos trabalhar como desenvolver estruturas sustentáveis, certo? Continuando. No centro das grandes metrópoles, a sensação de calor costuma ser maior do que percebida em áreas mais afastadas, arborizadas. Carros, asfaltos e prédios são alguns dos elementos que contribuem com a sensação de abafado. O fenômeno conhecido como ilhas de calor, denominado também como microclima urbano. Então, gente, presta atenção, vamos lá. Vou falar de duas localidades aqui na cidade do Recife. Tenta imaginar aí a Conde da Boa Vista, que é uma das avenidas aqui do centro do Recife. Em toda a sua extensão, dificilmente você vai encontrar vegetação, certo? Então, a tendência por ter pavimento, os edifícios, a coloração deles são clara para refletir a luz, para melhorar a temperatura dentro do ambiente, mas isso também, em compensação, a luz é refletida e aumenta a sensação de calor, certo, gente? Então, eu preciso que vocês façam essa comparação com o Parque 13 de Maio. No Parque 13 de Maio, como é um parque muito arborizado, então a sensação de calor não é tão forte como na Conde da Boa Vista. A temperatura é um pouco menor do que na Conde da Boa Vista, certo, gente? Então, a vegetação tem uma influência direta com a questão da temperatura. Então, precisa se investir mais em vegetação. O que é que se precisa fazer para melhorar esse calor, certo? Vamos para o próximo slide. Nas áreas muito urbanizadas, o primeiro problema é a quantidade de veículos que emitem muitos gases poluentes. Os calçamentos de asfalto ou concreto também absorvem e irradiam muito calor. Os prédios não ajudam, pois são de cores claras, em sua maioria, uma forma de refletir a luz do sol e amenizar as temperaturas na parte de dentro. O problema é que a luz refletida acaba devolvendo o calor para as ruas. Então, gente, vamos imaginar aí, a Conde da Boa Vista. Veículo, automotor, ônibus, carro, motocicleta, todo. Então, isso contribui para a questão do aumento da temperatura, fazendo a questão das ilhas de calor. Estamos ok? Podemos seguir. Não se esquece, dá o teu Misa like e faz teu Misa feliz. Se inscreve no canal, faz teu Misa feliz. Então, gente, vamos lá. Os centros urbanos possuem extensas áreas cobertas por concreto e asfalto, dificultando a infiltração da água da chuva no solo. As chuvas em grandes proporções ocasionam um acúmulo muito grande de água e as galerias pluviais não conseguem absorver toda a enxurrada. E essas invadem residências, prédios públicos, túneis e comprometem o trânsito. Então, gente, como eu já disse, como eu falo da cidade do Recife, épocas de chuvas aqui na nossa cidade é um verdadeiro caos. Recife para, porque não tem como a água escoar, certo? Devido à questão da pavimentação do asfalto. Essa água, ela se acumula, o sistema de drenagem não funciona, certo? Em algumas localidades, até porque se for muitas horas de chuva, alguns pontos da cidade, o sistema de drenagem, né, a água baixa um pouco e se consegue, mas outras áreas ficam intransitáveis. As ruas se tornam verdadeiros rios a céu aberto.
e se torna um caos a cidade. Tudo isso tem que ver com a questão do asfalto, do progresso. As cidades, elas precisam criar uma maneira de coexistir com o progresso e com os recursos naturais disponíveis. Quando eu falo recursos naturais, eu estou falando da nossa vegetação, das matas, dos oceanos, dos rios. Eu tenho que pensar numa maneira de coexistir, certo? Então, os futuros engenheiros, os futuros professores, futuros médicos, advogados, porque é uma questão de política pública para se resolver alguns problemas, como saneamento básico. Vou falar no transporte coletivo também, que é de péssima qualidade aqui no nosso estado. Então, gente, tudo isso aí é que vocês reflitam sobre essas ações. O que podemos fazer para melhorar, certo? Temos que ser aquela formiguinha, aquele trabalho de formiguinha. Cada um tem que fazer a sua parte. Tá ok, gente? Então, como eu já disse, a cidade do Recife se torna um caos época de chuva. Porque não tem. Porque as galerias pluviais, pluvial é de chuva, gente. Cuidado para não confundir pluvial com fluvial. Fluvial está em relação a rio. E pluvial, a questão das chuvas. Então, como as galerias estão entupidas devido à questão do lixo, que a própria população, por não ter uma educação, não ter uma consciência do que aquele lixo pode causar, certo? Acontece a questão das inundações e das enchentes, fora a questão dos morros, certo? Que aí já será tema de uma próxima videoaula, tá ok, gente? Vamos seguir. O meio ambiente não é tudo que existe à nossa volta. O meio ambiente também somos nós. O que afeta o ambiente, nossas cidades onde vivemos, a maneira como nos organizamos em sociedade, também nos afeta. Por exemplo, não nascemos para viver enclausurados em caixas de concreto cada vez menores, que chamamos de apartamentos, ou para perder horas e horas preciosas de vida entre a casa, trabalho, casa, em transportes públicos de péssima qualidade, lotados em ruas cada vez mais engarrafadas e poluídas. Então, gente, preste atenção, certo? É um problema muito sério essa questão do meio ambiente. Muitos de nós se colocamos lá, muitos de nós não consideramos meio ambiente. Eu faço parte dele. Eu sou parte integrante do meio ambiente. Então, se eu vivo nele, eu tenho que cuidar dele, de alguma maneira, certo? Ações precisam ser desenvolvidas. Agora, que tipo de ações são essas, certo? Como eu já disse, o ser humano ele não nasceu para viver num cubículo, certo? Que a rotina é casa, trabalho, casa, certo? Até porque a questão da depressão, eu vou por outro viés, certo? A questão da depressão, do estresse, quando fazendo um paralelo com a história, o homem primitivo ele saía para caçar. Então, assim, ele vivia para descarregar a atenção dele, ele corria pela mata, ele subia em árvores, ele fazia determinadas coisas para desopilar, mas aquilo ali era um modo de vida dele. E esse modo de vida que estamos vivendo atualmente está adoecendo a população, ou melhor, as cidades estão doentes. Precisamos ter uma qualidade de vida melhor. Então, o que fazer, gente? Isso é com vocês e com os políticos. Precisamos de políticas públicas efetivas para que possamos avançar, coexistirmos com o progresso e com o meio ambiente. Tá ok, gente? Se inscreve no canal. Dá o teu misa. Como eu já disse, a vegetação ela vai trazer benefícios para a população, ou melhor, para as cidades. As cidades melhoram a qualidade do ar. Quanto mais arborizada a cidade, melhor a qualidade do ar, certo? Então, seguinte, a vegetação traz vários benefícios. Ele reduz o impacto dos raios solares no solo e, ao mesmo tempo, aumenta a umidade na atmosfera, o que proporciona uma sensação mais agradável. É muito importante que a população contribua com a possibilidade de formação de jardins, aumentando a área verde na sua casa, nas áreas dos edifícios, nos estacionamentos, porque ajuda bastante a promover um equilíbrio da temperatura. Então, gente,
A vegetação é de fundamental importância. Precisamos, como eu já disse, cobrar das autoridades, né? Jardins, ou então os síndicos desses edifícios, né, enormes, jardins, uma coisa que acabou nas casas, certo? Dificilmente encontramos jardins espalhados. A borboleta. Quantos de vocês têm visto uma borboleta? Certo? Então, quanto mais jardins, melhor para a qualidade do ar. Os estacionamentos mesmo são abafados, quentes. Não existe uma vegetação para aliviar a temperatura ou melhorar a qualidade do ar. Então, precisamos pensar juntos, certo? O planeta precisa de pessoas que tenham uma pegada ecológica voltada para a sustentabilidade. Então, gente, isso é conosco. A responsabilidade é de cada um de vocês. Ou melhor, de cada um de nós. Quando eu digo vocês, somos nós como um todo. O maior desafio que muitos estudiosos é o conservadorismo da construção civil. Todos os nossos padrões de construção têm em mente o concreto e o aço. Construir com novos materiais significaria repensar completamente a indústria. Mas se você quiser fazer algo realmente transformador para reduzir as emissões de carbono, então eu acho que isso é o que temos que fazer. Certo, gente? Então, precisamos de pessoas que inovem, abandone o aço, o concreto, certo? Precisamos encontrar materiais sustentáveis. Isso cabe aos cientistas, aos políticos, como eu já disse, políticas públicas efetivas. Tá ok, gente? Agora, gente, eu vou deixar 3 misa fixação, certo? Para que você deixe no comentário a resposta. Vale salientar que eu iria responder, certo? Nas lives que farei a cada 15 dias, certo? Provavelmente no sábado, ou deixarei o comentário lá dizendo qual é a alternativa correta, mas preciso que vocês respondam, tá ok? Então vamos lá, o primeiro, misa fixação, certo? Ele diz assim, na primeira, a relação intrínseca, a relação intrínseca que existe entre os assentamentos urbanos e o seu suporte físico sempre provocou impactos negativos ou positivos. As mudanças nos padrões produtivos e nas dinâmicas populacionais alteram a natureza desses impactos e, consequentemente, as condições socioambientais das aglomerações urbanas. Aí tem Silva, LS, Travassos L, problemas ambientais urbanos, desafios para uma elaboração de políticas públicas integradas, Cadernos Metrópole, 19, 2008, página 28. Assinale a alternativa que indica uma mudança nos padrões produtivos que contribuiu para a intensificação dos problemas ambientais urbanos. Então tá aí, gente, as 5 alternativas. Na alternativa A tem desenvolvimento da sociedade agrícola, revolução industrial, intensificação das práticas do turismo, flexibilização do trabalho, promoção de políticas assistencialistas. Então, gente, qual a alternativa? Isso vai ficar para que você deixe o seu comentário para que mais à frente possamos debater essa questão. Tá ok, gente? Não se esquece, se inscreve no canal, dá teu Misa like e faz teu Misa aqui feliz. O segundo Misa fixação está mostrando um gráfico. Vai mostrar um gráfico para você, no qual você vai caracterizar, certo? Vamos lá. Na imagem acima temos a caracterização. Então ele está mostrando aí, ó, a zona rural, comercial urbano, residência, parque, centro urbano. E está mostrando aí um gráfico, né? A linha tem a temperatura, nas ordenadas eu tenho a temperatura e nas abscissas eu tenho aí a questão das áreas, né? Rural, os comércios. Então, na letra A, será que é da inversão, caracterização da inversão térmica, da poluição do ar, das ilhas de calor, do acúmulo de resíduos tóxicos ou do efeito estufa?
Certo, gente? Não deixa de deixar o comentário. E o terceiro, misafixação, é uma questão do Enem de 2011, certo? Então vamos lá. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. Barbosa, RVR, áreas verdes de qualidade térmica em ambientes urbanos, estudo em microclimas em Maceió, São Paulo, edição USP 2005. O texto implica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre pela reconstrução dos leitos originais dos cursos de água antes canalizados. Letra B, pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. Pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre. Então, gente, tá aí as 3 atividades para que vocês façam. Os MISA atividades. Não esquece, gente. Dá o teu MISA like, certo? Logo estarei respondendo. Deixa o comentário, que para mim é... certo? Faz-te o MISA feliz e até a próxima videoaula. Fui!